politicagem e política? Política e politicagem. Eu entendo que política é uma discussão de ideias na tentativa de melhorar uma situação. Tá? Duas pessoas fazem política, né? Elas tentam discutir algumas ideias. A mãe e o filho, o professor e o aluno, né? o político com a sua comunidade, isso é fazer política. No meu ponto de vista, fazer politicagem é levar vantagem de alguma situação, tá? É enganar, é receber propina, é ganhar alguma coisa. Ganhar alguma coisa em prol de uma causa, prejudicando algumas pessoas. Então a politicagem está dentro da política? Sim, também é fazer política, de uma forma sorrateira, de uma forma escusa, de uma forma desenganada, é fazer política também. Tá, obrigada. Senhor, qual é a relação entre política direita e política esquerda? O termo direita e esquerda, ele nasce após a Segunda Guerra Mundial, né, que nós temos o período de Guerra Fria entre esquerda e direita, o sistema capitalista, que é chamado de direita, o sistema socialista, que é chamado de esquerda, né, e aí surgem as ideias capitalistas e as ideias socialistas. As ideias capitalistas, tidas como direita, é uma ideia onde algumas pessoas têm vantagem em cima de outras, cúmulo de riqueza, o homem explorando o outro homem, né? O ser humano explorando o ser humano. E as ideias socialistas são aquelas ideias onde todas as pessoas têm o mesmo direito, têm a mesma igualdade, ninguém explora ninguém, tá? Todo mundo é importante na sociedade. Aí surgem as duas ideias, os partidos políticos, que adotam as ideias do sistema capitalista da direita e os partidos políticos que adotam a ideia de esquerda do regime socialista. Qual a diferença entre a política antiga e a política atual? A diferença entre política antiga e política atual. Bom, antiga vamos pensar aí na década de 50, 60, 70, onde nós tínhamos uma política, onde nós tínhamos um só partido político, onde não se discutia política. Ou você era a favor ou você era a favor. Não podia discutir contra essas ideias políticas, né? E hoje nós temos uma ideia de democracia. Todas as pessoas têm direitos, todas as pessoas votam quem quiser, todas as pessoas discutem política. Então nós temos uma política ultrapassada e uma política atual, a política democrática. Não, quais as vantagens e desvantagens da politicagem? Vantagem e desvantagem da politicagem. Eu não vejo nenhuma vantagem. A única vantagem é quem faz a politicagem, né? Porque vantagem para a sociedade com a politicagem não tem nenhuma. Porque só uma pessoa tem uma vantagem, só uma pessoa tem vantagem, ela engana, ela ganha as coisas, ela adquire alguns favores, adquire fica na situação financeira, tirando, enganando. Isso é politicagem. Eu não vejo vantagem nenhuma para a sociedade, só para o indivíduo que faz a politicagem. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Para você, a política existe só em eleição ou no dia a dia? Não, a política existe no dia a dia. Por quê? Eu acho que na eleição é só o momento de se escolher as pessoas certas, mas a política é, na hora dessas pessoas certas, que nem sempre são certas, fazerem as coisas corretamente, as pessoas que colocaram esses políticos no poder, resolver cobrar alguma coisa deles, exigir os direitos do cidadão e forçar esses caras a fazer leis que beneficiem a comunidade, beneficiem aqueles eleitores deles, né? O que é de mais comum na politicagem nos dias atuais? Não agir de uma maneira adequada, de uma maneira tendo caráter, não usando a
política e aquele poder de uma maneira correta. E a gente vê inúmeros casos de desvio de dinheiro, de compra de votos, corrupção, de enriquecimento ilícito, que acaba prejudicando muito o lado que seria bom na política. Como que a sociedade pode interferir na politicagem? Exigindo, cobrando, votando certo, né, escolhendo as pessoas corretas, não votando simplesmente porque alguém aparece na mídia, né, então escolhe a pessoa porque ela é bonita, ou porque é cantora, ou porque é jogador de futebol, ou porque é humorista. Então escolher pessoas que tenham um passado bom, que tenham uma carreira razoavelmente boa, sem sujeira, e que estejam realmente dispostos a fazer alguma coisa e não um monte de bobagem. Eles têm que cobrar as soluções, cobrar as ações. Verdade. O que o senhor entende por politicagem e política? Bom, hoje em dia o termo politicagem está sendo mais usado do que a própria política. Por que ele está sendo mais usado? A politicagem ele funciona como uma troca de favores. Por exemplo, você pega uma bancada que se formou de Senado. A questão da politicagem, como que vai funcionar? Você tem um partido político, e esse partido político fez uma coligação com outros. Aqueles candidatos que eram de outro partido, que não conseguiram se eleger, eu crio uma forma de incluir ele dentro da minha bancada. O senador ele tem os seus assessores. Então eu faço um jeito de incluir aqueles caras sem, como posso dizer, sem concurso, por indicação. Isso é a politicagem. Política já é uma coisa totalmente diferente, do meu ponto de vista. Política é tudo que você tem dentro da sociedade. Você, dentro da sua casa tem uma política. Seu pai, sua mãe ou o responsável, ele vai organizar a casa conforme a necessidade dele. Por exemplo, ele quer que você faça isso, que seu irmão organize aquilo. Seu pai está organizando a política, mas não é uma troca de favores. Aquilo ali é um conjunto que vocês juntaram para chegar a um objetivo. Politicagem é diferente. A politicagem você vai trabalhar com troca de favores. Um outro exemplo são empresas. Empresas trabalham muito com politicagem. Que forma que a empresa vai trabalhar com politicagem? Por exemplo, empresas que trabalham com sustentabilidade. Os caras vão fazer um produto, esse produto eles podem colocar lá, uma tarjetinha assim. Ao consumir esse produto, não sei quantas árvores estão sendo plantadas. É uma politicagem. Para quê? Voltada para o consumismo. Então, no meu ponto de vista, hoje em dia tem mais politicagem do que política. As pessoas estão meio que esquecendo, muitas pessoas consideram política algo fixado apenas a partido político. Mas esquece que política é tudo que você tem no seu dia a dia. Um transporte que você usa é política. Você está participando de política. Você vem até a escola, tem a política da escola, tem a política dentro da sua casa. No seu bairro tem política. Por mais que você passe em frente a um boteco e veja pessoas discutindo, é política aquilo. Eles estão discutindo algo que aconteceu, que deixou de acontecer, que pode acontecer. Então essa é a principal diferença. Política é o que faz parte da sociedade no dia a dia. Politicagem, ela surgiu com a política, mas hoje em dia ela é muito troca de favores e muito voltada para a questão de empresas. Bem focada na questão de empresas mesmo. O que é política à direita e política à esquerda? Bom, são duas vertentes, né, que vai envolver aí a questão do socialismo, né? Você tem como exemplo no Brasil o Partido dos Trabalhadores, o PT, pode ser considerado um partido de esquerda, porque é um partido que ele vê que o crescimento está numa classe trabalhadora, ele não vem de cima para baixo, ele está vindo de baixo para cima. Ao contrário de um partido como o PSDB, que é um partido de direita, onde o poder, eles acham que está em cima. Pessoas pensando e colocando as ideias para outras pessoas colocarem em prática. Essa é a ideia da direita. A ideia da esquerda não. É as pessoas colocarem em prática, dessa prática você começar
a trabalhar em cima disso. Por exemplo, eu pego uma empresa e contrato não sei quantos funcionários, dá um número de funcionários, eu vejo que o lucro começou a aumentar com esses funcionários. Então eu estou vendo o quê? De baixo para cima. Essa é a esquerda, a direita já é o contrário. É eu pensar, sem nunca saber como funcionou, e colocar um monte de gente para trabalhar. Eu quero que as minhas ideias entrem em prática. Então eu estou vindo de cima para baixo. Essa é a diferença entre esquerda e direita. Esquerda voltada para o socialismo e a direita para quê? Capitalismo. Capitalismo. O que o BRIC tem a ver com a política e politicagem? Bom, o BRIC, eu não lembro agora o ano exato, que vai se tornar o primeiro grupo lá mundial, né? 2050. Só que aí tem um detalhe. Entra a politicagem de novo, por quê? O Brasil agora, se eu não me engano, ele está em oitavo maior economia do mundo em 2011, só que ele é número 83 no ranking de desenvolvimento humano. Então ele tem uma economia forte, mas ao mesmo tempo ele tem um índice de desenvolvimento muito baixo. E pelo fato do Brasil praticamente começar a trabalhar internacionalmente a questão de empresas, comércio, há pouco tempo, pode datar aí de 2000 para frente praticamente, foi quando fortaleceu a economia do Brasil fora. Então foram acordos feitos com politicagem, porque o Brasil sempre foi um país muito dependente de outros países. Então eu crio alianças. Quando eu crio essas alianças, eu estou criando uma moeda de troca, favores. Então eu crio a politicagem novamente. Aí você pega a Índia. A Índia é o maior produtor de software do mundo. Muita gente acha que é nos Estados Unidos. Quem financia isso é os Estados Unidos. Então mais uma moeda de troca, politicagem de novo. Os Estados Unidos financiam, a Índia tem a mão de obra barata e eles produzem. E assim vai. E a China não precisa nem se falar, né? Porque a China é um país super populoso, tem a maior população do mundo. E aquelas pessoas trabalham em regime semi-escravo. E a China é um país que tem mais politicagem, porque onde você vai ter produto chinês. De que forma que esse produto entra nos outros países? Através de troca, de favores, de relações, mesmo a questão do produto mesmo pirata. Ele é um produto que ele entra informalmente, mas ele tem uma relação de comércio, está envolvendo tudo dentro da sociedade de novo. Essa é a parte da Rússia. Eu já não saberia falar muito bem como ela se envolve em politicagem. Porque a Rússia ela é um país socialista, né? E só que ela está recebendo muita influência de capital estrangeiro. E agora da Rússia, particularmente, eu não saberia dizer para vocês como que ela desenvolve política e politicagem. Eu sei que ela tem uma esquerda muito forte. Ela sempre fez as questões da própria Revolução Russa, sempre foi a classe trabalhadora em primeiro plano. Mas os outros três, Brasil, Índia e China, é mais politicagem do que política. Às vezes a gente vê as relações pela televisão, mas o que realmente favorece ali é a politicagem, a troca de favores entre eles, né? Quais países mais desenvolvidos no termo da política? Você tem, queira ou não queira, os Estados Unidos é um país que ele trabalha muito essa questão política. Você tem o próprio, não sei se eu poderia dizer o Brasil. O Brasil ele tem muito partido político, muita ideologia e pouca prática. Você tem países fortes que nem Chile, Uruguai e Argentina, mas de que forma que funciona a política nesses países? A população ela é em primeiro lugar. A população não concorda, vai para a rua, é panelaço, e discute, e para. Você tem a Grécia, que é um país muito forte na questão política, França. Acho que no geral os países da Europa são uns países bem fortes assim, em questão política. Mas qual questão política? Participação social. As pessoas elas não aceitam passivamente o que o governo impõe, elas têm que obedecer. Se não tiver de acordo, elas vão para cima. A França mesmo, acho que foi em 2009, 2010, eles trabalham de que forma? Vamos supor, o setor da saúde ele não está bem.
Eles não vão até a escola quebrar a escola. Eles vão lá no posto de saúde lá, é lá que eles vão reivindicar. Porque é lá que está o problema. Eles não ficam espalhando para outros lugares. Então eles, ao meu ponto de vista, eles são uma organização muito maior do que a nossa. Mas em geral, assim, vamos colocar numa lista que tem uma política bem forte, países que nem a França, Grécia, Estados Unidos, que tem uma política forte, só que é muita politicagem também nos Estados Unidos. Você tem países da América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, que tem uma política forte. E deixa eu ver o que mais. Você tem exemplos de Coreia e Japão, que são uma política mais restrita, né? Mais fechada, principalmente a Coreia. A China, um sistema muito fechado de política. Acho que é isso. Obrigada, professor. Acabou? PSDB, Partido da Sociedade Democrática Brasileira. Foi fundado em 25 de julho de 1988. Fernando Henrique Cardoso, atualmente o PSDB, considerado o segundo maior partido da política do Brasil, superado apenas pelo PMDB. Seu código eleitoral é o 45. Em 2010, o partido teve 5 indicados pela revista Época como os brasileiros mais influentes do ano. Organização nos estados. É um partido político brasileiro cujos militares e simpatizantes geralmente se classificam como centro-esquerda. A terceira via de Antônio Gides é também uma das ideologias assumidas pelo partido. Ranking da corrupção. Com base em dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o movimento de combate à corrupção foi divulgado em um balanço em 4 de outubro de 2007. O PSDB apareceu em terceiro lugar na lista, com 58 cassações, atrás apenas do DEM e do PMDB. Atualidade. Atualmente o PSDB disputa com o Partido dos Trabalhadores a hegemonia política no Brasil. Iniciou em abril de 2011 um movimento em favor do sistema eleitoral para cargos no legislativo pelo voto distrital. Então, Kelly, o que é política? Política é tudo aquilo que você usa para um bem. Tipo uma discussão, a gente vai discutir alguma coisa. Isso é uma forma de política. Então, e política está dentro da política? Como? A politicagem de certo modo, a politicagem está dentro da política. Porque toda política sempre vai haver uma politicagem. Então, no caso, a política, quando a gente vai no cinema, a gente tem que escolher um filme, sabe? Nós duas, se quer um de terror ou um romance, e a gente tem que entrar em um acordo para poder assistir o filme. Isso é uma forma de política. E a politicagem, assim, dentro da política, assim, dos partidos, eleição, é mais como a corrupção. O roubo que eles de alguma maneira eles tentam tirar o dinheiro da população para o bem deles, não pro nosso, no caso. Essa é a diferença entre a política e a politicagem. E eu estava vendo uma frase assim na internet. Estamos discutindo a festa, no caso do dinheiro, da população antiga, assim, os políticos anteriores, eles roubavam, e agora que a gente está, as pessoas estão usando esse dinheiro que roubaram para o bem, assim, para fazer imposto, essas coisas, braço. O que você acha? Eu acho que da mesma forma que houve politicagem na geração passada, haverá essa geração. Que assim como a gente está usando o dinheiro da população passada, na próxima geração eu vou usar o nosso dinheiro, entendeu? Ou não. Ou não. Eu acho que a população agora está meio que mais esperta. Está mais ligada o que é política e politicagem e sabe os seus direitos. Mas será que todo mundo sabe o que é política e politicagem? Na minha opinião, não.
Tem algumas pessoas que nem se interessam por isso, acham que é a mesma coisa. Eu não sabia. Se você me perguntasse há um mês atrás, eu não ia saber explicar. Eu ia pensar, por mais que eu achasse que politicagem tem a ver, eu não ia saber falar a diferença. Obviamente, eu também, antes de pesquisar, de me interessar, eu também não saberia o que é. É uma coisa, é complicado, porque a gente vê assim, e politicagem, né? O começo é igual, então a gente fala a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Só que tem. Coloca muita diferença aí. Porque a política é meio propensa à sociedade. A politicagem não. Depende de muito de quem está fazendo, de quem está roubando. Então, no caso, separar, assim, classificar um político e um bandido, assim, que você está vendo que ele te rouba mesmo, eu acho que é melhor viver com isso, do que ser roubado atrás, assim, sem saber. Eu acho que, de qualquer forma, o político, ele está roubando de qualquer jeito. Se o ladrão tem que ser preso, porque o político que rouba também não pode ser. Agora, é difícil colocar isso na mente da sociedade, porque eu gostaria que, conforme o Estado imposto, tudo, devemos ter, eles devem ter respeito dos nós. Então, o correto é eles não roubarem. Então, mas sempre na política vai ter um político que rouba. No caso, que pratica politicagem. Entendi. Com base em casos julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o movimento de combate à corrupção eleitoral entre 2000 e 2017, o PT se encontra em 9º lugar na lista, com 10 cassações. PT, o Partido Trabalhador, é um partido político brasileiro fundado em 1980 e é um dos maiores e mais importantes movimentos da esquerda da América do Sul e um dos maiores partidos da Câmara dos Deputados. O PT é o partido preferido de cerca de 1/4 de eleitorados brasileiros desde dezembro de 2009. Ideologia partidária oficial. O PT surgiu da Organização Sindicais Espontânea de Operários Paulistas no final da década de 1970, dentro do vácuo político criado para a repressão do regime militar, como os partidos comunistas e os grupos armados. Desde sua fundação, apresenta-se como um partido de esquerda que defende o socialismo como forma de organização social. A ideologia espontânea das bases sindicais do partido é a ação pessoal da lideração em sindicais como a de Lula e Jair Meneghelli e outros. Sempre se caracterizou por uma certa rejeição de ideologias em favor de sindicais como fins em si mesmo. Em economia, o BRICS se destaca no cenário mundial pelo seu rápido crescimento e desenvolvimento. Pese, o potencial econômico do Brasil, Rússia, Índia e China é tamanho que esses países poderiam se tornar a 4ª economia denominante do mundo até o ano de 2050. Esses países abrangem mais de 25% da cobertura da Terra do planeta e 40% da população do mundo, além de possuírem um PIB aproximado e combinado de 18.486 trilhões de dólares. BRICS são os 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. Mudaram seus sistemas políticos para adotar o capitalismo global. A China e a Índia vão se tornar os principais fornecedores mundiais de produtos manufaturados e serviços. Já o Brasil e a Rússia, da mesma forma, mas fornecendo a matéria-prima. A cooperação portanto, pode ser o próximo passo entre os BRICS, porque Brasil e a Rússia são os fornecedores mais óbvios de produtos.
para a Índia e a China. Os BRICS formam um bloco poderoso. Isso indica que um aumento enorme na demanda não será restrito aos bens básicos, mas terá impacto nos bens mais caros. Também, no entanto, apesar do crescimento desbalanceado tão decisivamente para as economias do BRICS,